Nesse vídeo, irei destacar algumas observações a serem feitas quando o objetivo é criar uma análise fundamentalista aqui no sistema através da ferramenta eScreening. Caso você não tenha familiaridade ainda com essa ferramenta, não saiba criar colunas, fazer filtros, recomendo assistir ao vídeo básico da ferramenta aqui na nossa lista de vídeos tutoriais antes de assistir esse vídeo. Então, vamos abrir aqui um screening de ações básico. Tenho aqui, então, todas as ações que fazem parte da B3 neste momento. A primeira observação é a seguinte: temos todas as classes emitidas aqui pelas empresas com capital aberto juntas nessa tela. Isso pode atrapalhar um pouquinho na hora de fazer um comparativo de dados de fundamentos, porque vou trazer aqui o ativo total para vermos na prática. Então, criando uma coluna, se eu vier aqui em demonstrativos financeiros, os principais itens são as contas recorrentes aqui de se solicitar. Então, vou selecionar o ativo total, mais recente mesmo, dou OK. Percebam que o ativo total se repete N vezes pela quantidade de classes que a Alfa Consórcio emite, porque o dado é da empresa e não da ação especificamente. Então, atrapalha um pouquinho a gente fazer um comparativo desses dados. A gente vai ter um recurso à disposição que vai facilitar nesse sentido. Para isso, vamos entrar aqui no filtro e o recurso é esse aqui: mostrar apenas uma classe por empresa, a de maior volume no último mês. Com essa opção selecionada, o sistema vai restringir a nossa amostra agora à ação mais líquida, mais negociada de cada empresa ao longo do último mês. Por consequência, eu vou ter apenas uma linha para cada empresa e o dado aqui de demonstrativo financeiro apenas uma vez também. Outra observação que deve ser feita é com relação ao formato de balanço. Entrando aqui em criar coluna, vindo em demonstrativos financeiros, vocês terão à disposição 3 formatos de balanço diferentes: indústria e comércio, bancos, que vai seguir o formato do BR-GAAP, do Banco Central, e Insurance, que serão o formato aqui das seguradoras. FDIMOB é dos fundos imobiliários, que vai ter, por enquanto, o patrimônio ali. No caso de empresas de dados de fundamentos, a gente vai se concentrar nesses 3 formatos diferentes: indústria e comércio, bancos e seguradoras. Como eu não fiz nenhuma restrição em função do setor na minha amostra, eu tenho empresas do segmento financeiro e demais. Então, pode ser que se eu trouxer uma conta de indústria e comércio, que seja muito específica deste segmento, não se apresente para bancos e seguradoras, assim como o inverso. Bancos, por exemplo, não vai ter dívida, vai ter captação, né? Então tem contas muito específicas, então é bacana a gente analisá-los de forma segmentada. Indústria e comércio, vou ter aqui todas as contas de ativo, seguido aqui do passivo, DRE. Se eu quiser, por exemplo, lucro líquido, posso vir até aqui selecionar, ou vocês podem também buscar as contas através aqui do Localize. Nem sempre preciso fazer todo esse caminho para buscar a conta. Então, se eu vier aqui no Localize, coloco aqui lucro líquido. Recomendo vocês procurarem a conta colocando as 3 primeiras letras de cada palavra. Dessa forma, a gente acha mais fácil, porque vai ter algumas contas que serão abreviadas. Aqui escolho o relatório, da onde eu quero que essa conta venha. Então, eu quero o lucro líquido aqui da demonstração de resultado. Sempre deem uma olhadinha aqui embaixo para garantir que está vindo do formato de balanço apresentado na amostra de vocês, porque pode ser que tenham contas que sejam muito específicas aqui de outros formatos, que não vai trazer informação nenhuma para mim. Então, seleciono aqui, dou uma garantida que está vindo aqui do formato de balanço quando pesquisar aqui pelo Localize. Sempre recomendo vocês entrarem também em definição avançada, porque aqui a gente tem maior riqueza de detalhes dos parâmetros default aqui do sistema, assim como opcionais para parametrizar exatamente a forma como queremos buscar o lucro líquido. Então, aqui, inicialmente, o sistema está parametrizado para me trazer o lucro mais recente acumulado no exercício do balanço consolidado, preferencialmente em moeda original, sem nenhum tipo de análise em milhares, com 0 casas decimais. Dou OK e o sistema vai apresentar o lucro com a parametrização default. Voltando nos parâmetros dessa coluna, botão direito aqui, vou alterar os parâmetros. É bacana prestarmos atenção nesta parametrização especificamente. Período. Esta parametrização vai estar disponível para contas de resultado, DRE e fluxo de caixa. Inicialmente, o sistema tem por default me apresentar a
acumulado no exercício. Só que esta opção pode dar um pouquinho de problemas se vocês estiverem em momento de lançamento de balanços. Então, quando eu tenho esta opção selecionada, o sistema vai me dar a informação mais recente do acumulado no exercício disponível. Então, pode ser que o que tenha disponível para acumular no exercício para uma empresa não seja a mesma informação de outra. Caso uma empresa já tenha publicado, por exemplo, um trimestre que a outra ainda está em vias de publicação. De forma prática, o que significa isso? Vou dar OK novamente. Tenho aqui o lucro líquido mais recente acumulado no exercício. Para eu saber em qual trimestre de publicação as empresas da minha amostra estão, eu vou criar uma coluna e vou trazer a informação de data do balanço. Então, eu vou aqui criar a coluna, vou lá em demonstrativos financeiros. Nos principais itens, a gente tem aqui a data do balanço. Vou selecionar e apresentar aqui a mais recente. Dou aqui. Então, percebam que aqui na nossa amostra, a gente vai ter a Ambev já tendo divulgado o segundo trimestre de 2021. A maioria das outras empresas ainda não fizeram essa publicação. O que significa que no acumulado do exercício aqui de lucro, a gente está apresentando para a Fluente e para a Ambev 6 meses de acúmulo de lucro, enquanto que nas demais a gente tem um trimestre. Ele está acumulando o que tem disponível publicado neste exercício. Então, acaba que a nossa análise comparativa aqui fica prejudicada. Como é que a gente resolve isso? Vou entrar aqui nos parâmetros da coluna e qualquer outra parametrização de período que a gente escolher já resolve, porque se eu escolher 3 meses, por exemplo, ele vai me dar a informação mais recente do último trimestre entre todas as empresas. Então, eu vou analisar nesse momento o segundo trimestre para a empresa que já fez a publicação. Para a que não fez, estaremos analisando o primeiro tri, mas eu vou garantir que eu tenho um trimestre apenas de resultado para todas da lista. Se eu escolher essa opção de 12 meses, mesma ideia. Teremos o acumulado de 12 meses para todas as empresas da lista. Pode ser que sejam 12 meses de períodos diferentes, né? Uma vai acumular 2 trimestres de 2021 mais 2 de 2020, enquanto que outra vai pegar um trimestre de 2021 mais 3 trimestres de 2020 para completar esses 12 meses. Mas tudo bem, estaremos comparando resultado acumulado de 12 meses para todas as empresas da amostra. Temos como parametrizar a data final, que o sistema vai estabelecer também. Aqui é a forma mais restritiva de determinar a nossa amostra. Se eu escolher aqui, por exemplo, dezembro de 2020, ele vai me dar os últimos 12 meses para trás de dezembro de 2020, desprezando o primeiro e segundo trimestre que as empresas possam ter publicado. Vou manter a parametrização, então, aqui da informação mais recente acumulada em 12 meses, dou OK. Então, aqui eu garanto que eu tenho o acumulado de 12 meses para todos. Vou demonstrar aqui como filtrar por setor também, criar uma coluna, dados cadastrais, de ações, teremos várias classificações setoriais, depois vocês podem testar para ver qual que vai se adequar melhor à amostra que vocês querem criar. Vou trazer como exemplo aqui o setor economática, dou OK. Teremos aqui petróleo e gás, agropesca, energia elétrica. Quero restringir somente ao segmento de energia. Então, botão direito, vou lá inserir um filtro. Do setor economática, só quero quem for igual à energia elétrica, por exemplo, do OK. Outro movimento que vocês podem fazer é, por exemplo, expurgar da amostra de vocês o segmento de bancos e seguradoras, que vai ter um formato específico. Então, se eu entrar lá dentro da minha tela de filtro, ao invés de utilizar o condicional igual, podemos colocar aqui o condicional diferente e no lugar de energia, eu tenho aqui o segmento de finanças e seguros já pronto aqui na classificação economática. Dou OK aqui embaixo. Agora ele me apresenta todas as empresas com capital aberto na B3, excetuando quem for de finanças e seguros. Uma outra demanda que acontece quando da análise fundamentalista é fazer um comparativo dos indicadores individuais das empresas com relação à média do setor. Então, eu vou trazer aqui algumas métricas para depois a gente consolidar pelo setor. Então, eu vou criar aqui uma coluna, vou trazer margem EBITDA. Seleciono aqui margem EBITDA de indicadores financeiros. Sempre teremos à disposição as definições avançadas para parametrizar aqui de uma forma diferente. Vou trazer default do sistema, dou OK, margem EBITDA. Vou trazer aqui o ROI também, então criar a coluna, vou buscar aqui o ROI do patrimônio médio, definição avançada, dou OK, tenho o ROI. Para consolidar por setor, agora a gente vai utilizar este recurso agrupador, seleciono aqui. Temos a opção de agrupar todos os itens em um único grupo ou
agrupar por uma coluna específica. Eu vou agrupar aqui pela coluna que eu criei, setor economática, e aqui embaixo a gente determina qual a conta que o sistema vai fazer nessa consolidação. Então, eu vou selecionar aqui nessa setinha azul para que ele faça um cálculo de média de todas as informações que eu trouxe, de todas as métricas. Se alguma informação específica não fizer sentido tirar uma média, vocês podem ir lá na coluna e alterar o cálculo que vai ser feito. Então, pode ser que faça mais sentido numa margem EBITDA, fazer uma mediana, soma, máximo, mínimo, desvio padrão, variância. Teremos esses outros cálculos aqui à disposição. Dou OK aqui embaixo e o sistema calcula os grupos aqui pra gente. Pronto, temos aqui já o cálculo de média, de margem EBITDA, de ROI, de lucro líquido, de ativo total, segmentado por setor. Caso vocês queiram comparar a média do setor com as empresas individuais, podemos vir aqui nos 3 tracinhos superior à direita, duplicar esta janela. Temos 2 janelas iguaizinhas. Vou vir aqui nos 3 tracinhos superior à esquerda, organizar minhas janelas lado a lado vertical. Nessa janela à direita, eu posso entrar lá no agrupador novamente, solicitar para não mais agrupar, dou OK, ele volta à visão que a gente tinha antes. E agora eu posso, por exemplo, ordenar de forma crescente aqui pelo segmento. Estou olhando aqui as empresas do setor de comércio, alimentos e bebidas. Então, conforme eu seleciono aqui, ele já destaca para mim o setor. E dessa forma, podemos comparar os dados individuais das empresas com relação à média, à mediana, o cálculo que solicitarmos aqui para que seja feito no consolidado por segmento. Caso vocês tenham dúvidas específicas com relação a essa parte de análise de fundamentos, assim como dúvidas do sistema como um todo, entre em contato aqui pela interrogação, faça pergunta por e-mail, por telefone, nosso suporte está à disposição.